Olá, sejam bem-vindos ao Pix Saúde e hoje nós vamos falar de mais um tema para deixar você bem informado e inspirado a ter uma vida mais saudável e sempre com o propósito que a gente frisa aqui: informar para transformar. E o assunto de hoje é a saúde do intestino. Afinal, quem é o vilão e quem é o mocinho nessa novela cheia de altos e baixos, com capítulos nem sempre agradáveis, que mexem tanto com o lado físico quanto com o lado emocional do indivíduo. Aliás, nós vamos agora com algumas curiosidades desse que é um dos órgãos vitais do corpo humano. Você sabia que o intestino é chamado de segundo cérebro? Isso porque ele possui um sistema nervoso próprio, o sistema nervoso entérico, com mais neurônios que a medula espinhal, capaz de tomar decisões e influenciar o humor e a saúde mental. Cerca de 70% das nossas células imunológicas moram no intestino. E tem mais, cerca de 50% do volume das fezes é formado por bactérias, a maioria benéficas para o organismo. Outra curiosidade é que cerca de 90% da serotonina e 50% da dopamina do nosso corpo são produzidas no intestino. Para quem não sabe, a serotonina é responsável pelo sono, pelo humor, apetite, entre outras funções. E a dopamina regula o prazer, a motivação, o movimento, entre outras funções também. E as curiosidades não param por aí, por isso é tão importante a gente manter o bom funcionamento do intestino. E para falar sobre o assunto, hoje, aqui conosco, a nutricionista clínica especialista em nutrição funcional, Joelma de Bastiani. Joelma, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por estar aqui conosco na Pix Eu TV. é que agradeço. Muito Em obrigada especial aqui mesmo. no Pix Saúde para a gente falar sobre saúde intestinal. Para a gente dar aquele pontapé então inicial. Uhum. O que é o intestino? Como funciona a saúde do intestino? O que realmente é o intestino saudável? Saudável. Existe uma questão, assim, que sob o olhar da nutrição funcional e integrativa, da medicina funcional integrativa, está havendo muitos estudos, né, desde 2010 para cá, porque antigamente a gente aprendia que o intestino era um órgão de eliminações, né, apenas, ou seja, eliminação e absorção de nutrientes. Porém, hoje, com os novos estudos, sempre atualizações, né, cada vez mais, o intestino ele está sob uma outra visão, que é, além de um órgão de absorção e eliminação, ele abriga cerca de 70% dos nossos, né, neurônios e sistema imunológico, e isso faz com que a gente se comunique com o cérebro, Por né? isso que ele é considerado o segundo Segundo cérebro. o cérebro, hoje em dia a gente está tendo muito estudo sobre isso, então, porque não existe mais uma questão só assim, o intestino ele é feito para absorver todos os nutrientes e eliminar as toxinas. Não, ele consegue, através de um intestino saudável, produzir os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, os nossos neurônios, e isso faz essa comunicação com o nosso cérebro. Por isso essa interação intestino-cérebro que cada vez a gente está aprendendo e estudando mais, E né. é possível a gente saber se a gente tem algum problema de intestino, se ele está irritado ou não, sem sintoma? Sim, Porque geralmente a gente sente aquela dorzinha de barriga, né, sim. famosinha, Aham, já é um indício de que alguma coisa não está indo bem. aham. Agora é possível realmente apresentar algum problema intestinal sem sintomas? Sim. Acontece o seguinte, né, que o que acontece no intestino não fica só no intestino, né. Então, por exemplo, a pessoa está passando por um problema de diarreia, por exemplo. Isso vai acometer outros órgãos do organismo. A pessoa está com um problema de constipação, que é o contrário. Isso também vai acometer outros órgãos do nosso sistema em geral, né. Então a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que está sempre tendo problemas de gripe, uma atrás da outra, sabe. Fica bem, dali a 2 dias volta a ficar ruim. Uma pessoa que tem muita enxaqueca, uma pessoa que tem muita ansiedade, uma pessoa que tenha muita depressão, né. O que que são? São sinais de que tem alguma coisa errada. Certo. E isso, o gatilho pode ser lá no nosso intestino. Então não significa que o intestino vai mostrar só problemas do intestino.
ou a diarreia ou a constipação, né? Certo. Não, ele reflete em outras áreas do nosso corpo. A enxaqueca é uma coisa extremamente relacionada com algum distúrbio do intestino, com as bactérias boas ou as bactérias ruins que não estão em equilíbrio, elas podem desenvolver uma enxaqueca na pessoa. A rinite, a sinusite, a asma, elas estão totalmente relacionadas com a raiz do nosso sistema digestivo. Olha que É interessante. impressionante. Como Quando a você gente fica sabendo e estudando sobre isso, a gente começa a entender vários problemas, né? Problemas articulares, artrites reumatoides, né? Reumatismo, problemas de pele, eczemas, dermatites, a rosácea, elas têm todo um fundo lá do nosso intestino. olha que É interessante. impressionante. E como quando você falou de gripe, e geralmente ocorre muito isso, a gente logo já associa o que é a baixa imunidade. Claro. A gente não imagina que pode ser algo do intestino. Mas por que a baixa imunidade, né? Porque se o ambiente do intestino, que é a nossa microbiota, está em desequilíbrio, que é onde a gente tem aquele termo que provavelmente muita gente já conhece, que é a disbiose, né? Que é aonde as bactérias ruins do intestino estão em maior quantidade do que as boas bactérias, existe esse termo que a gente conhece como disbiose. A disbiose, ela leva a uma queda do sistema imunológico. Através da queda do sistema imunológico, a pessoa vai estar sempre com problemas. Então, vamos, né, falando no resfriado, na gripe, então baixa a imunidade. Baixando a imunidade, vem todos os problemas que a gente pode ter no decorrer da baixa de imunidade, né? É isso É aí. uma coisa impressionante. Falando mais propriamente do intestino, a síndrome do intestino irritável, Uhum. ela pode desencadear outras doenças mais Mais graves, graves né. ou Eu tenho não? aqui uma colinha, né, porque os assuntos são tão variados e eu gosto de estar com isso bem Alinhados. alinhado. Então o que para as pessoas entenderem um pouco o que que é a síndrome, né, do intestino irritável, né, ela não é uma doença em si, ela é considerada um distúrbio gastrointestinal crônico, né, que então afeta o funcionamento normal do intestino. O que que essa síndrome pode causar nas pessoas? Então, as pessoas começam a, às vezes, se olhar e ver, nossa, eu tô tendo muita dor abdominal, eu tô tendo muita constipação, daqui a pouco eu tenho crise de diarreia, né? Ou senão eu tô tendo muitos gases, em excesso de gases, em excesso de inchaço, né? Isso se torna sintomas da síndrome do intestino irritável, né? E aí essas pessoas não sabem para que lado ir, o que que eu faço, por onde eu começo, o que que eu devo fazer, né. Então a gente Perfeito. precisa entender um pouco sobre isso e saber que muitos alimentos, mesmo alimentos bons e saudáveis, podem agredir a nossa mucosa do intestino, né, que a gente chama, que ali agredindo a mucosa do intestino acaba, hã o nosso professor sempre fala o seguinte, que a gente acaba ralando a tripa. É uma forma que ele faz a gente entender, né? É como se a gente fizesse com que o nosso intestino, a mucosa dele ficasse um coador, porque os alimentos não digeridos, né, alimentos de uma cadeia de proteína muito grandes, que precisam entrar no nosso intestino para serem eliminados, se eles não foram digeridos completamente, eles acabam, vamos dizer assim, eles têm que entrar dentro do nosso intestino. Então, essa mucosa, né, essa mucosa que a gente tem aqui, como se fosse do intestino, ela começa a apresentar buraquinhos, 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 porque esses alimentos precisam entrar. No momento que esses alimentos entram, o que a gente tem de toxinas dentro do intestino acaba também saindo para a corrente sanguínea de novo. E aí essas toxinas que deveriam só serem eliminadas, elas acabam indo para órgãos do nosso corpo. Toxinas podem chegar nas articulações, né? Aqui nas articulações, nos joelhos, na tireoide, agredindo a tireoide e daí desencadeando algum problema de a doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo. Nas articulações, ela pode gerar artrite reumatoide, como eu vim falando antes.
Na pele pode então dar o problema de eczemas, de dermatites, né? Rosácea. As rosáceas. Então, a base é a mesma, né? O intestino, ele, em vez de só eliminar, ele agrediu a mucosa. Os alimentos que são ultraprocessados também fazem isso em excesso, né? O álcool em excesso, os alimentos, açúcares, gorduras, frituras, todos os alimentos que a gente chama que não são os bons alimentos, eles acabam agredindo a mucosa. E é essa síndrome do intestino irritável, ela produz essa, a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, né? Tem um termo que eles chamam que é chamado de leaky gut, né? E ao mesmo tempo que rompe essa mucosa do nosso intestino, também todas as células que a gente tem no intestino acabam, às vezes, se abrindo um pouquinho, né? E isso vai gerando esse tipo de situação que eu acabei falando. As toxinas, elas se encaminham de volta para a nossa corrente sanguínea. Elas vão para o caminho Elas vão para errado, outros literalmente caminhos falando. também, né? Então, a gente chama, né, da hiperpermeabilidade, a gente chama do leaky gut, e aí, ao mesmo tempo, pode gerar ainda mais algum tipo de alergias alimentares através disso. Então, é um assunto, assim, que quando a gente entra para estudar, a gente fica encantada e, ao mesmo tempo, cada vez a gente quer saber mais sobre isso, né? Porque é fantástico. É fantástico. E aqui a gente está falando sobre a saúde intestinal no geral, né? Levantando aqui algumas patologias, algumas irritações, digamos assim, do intestino, mas aquelas irritações mais básicas, porque existem outras doenças intestinais, como a síndrome de Crohn, é isso? Crohn, retocolite ulcerativa, Aí são mais segmentadas isso, a pelas suas doença particularidades, né? celíaca. A doença celíaca, ela é muito comum, né? Tem sido cada vez mais comum, né? E a causa dela tá lá no intestino. Porque até que a pessoa, por exemplo, descubra que tenha essa doença, ela vai consumindo, continua consumindo os alimentos que contêm glúten, né? Certo. E para quem é celíaco, que a gente chama, não, nossa, de jeito nenhum ela deve consumir alimentos à base de trigo que contém glúten, né? Então, até quando a pessoa descobre esse problema, ela leva, às vezes, uma caminhada enorme para chegar lá. E aí você vai cada vez mais agredindo essa mucosa e cada vez mais vai agravando, né? A pessoa que é celíaca, ela tem altos problemas, muitos problemas de diarreia, muita enxaqueca, ela não pode nem chegar perto do glúten, que às vezes já dá até problema na pele, né? Então, isso é uma questão que tem aumentado muito. E aí, a doença celíaca, o que gera também na pessoa, né? A pessoa fica sem saber às vezes, se não for diagnosticado, para que caminho eu vou? Aí gera ansiedade, aí gera angústia, aí gera uma depressão, aí tu começa, né, a migrar para vários outros problemas, sendo E que a base complica está até, lá. dependendo do caso, no próprio diagnóstico, né? Claro, Porque até o especialista saber que realmente o problema é é intestinal, isso aí, pode demorar um pouco, como você é falou, isso né? aí, Muitas vezes até uma vida, é isso, infelizmente. Mas voltando a falar aqui um pouquinho sobre o órgão em claro. si. Intestino, quando a gente fala em intestino, nós, leigos, a gente logo já lembra daquela foto da tripa, como diz o seu tutor, né? E o intestino, na verdade, o intestino humano, ele é formado pelo intestino grosso e o delgado. Qual a função de cada um? O que Sim. difere o grosso do delgado? Então, assim, até eu achei legal que tu já deu a informação dos metros, né, que a gente tem no intestino, é uma coisa de louco quando a gente imagina a quantidade de... Eu brinquei falando que era uma mangueira enorme, mas é quase isso. Então, por exemplo, o intestino delgado, né, ele é o que está dentro, vamos dizer assim, é aquele que é maior, né, ele está dentro lá do nosso intestino. Então, esse mede entre 6 e 7 metros. E o intestino grosso, que é o que está por fora, vamos dizer que é responsável pela eliminação do bolo fecal, ele mede em torno de 1,5, né, metros. Então, o que acontece? O intestino delgado, ele tem a maior função de absorver os nutrientes, né? O intestino grosso tem a função maior de absorver a água e os eletrólitos. Então, ele precisa de muita água.
Então, por exemplo, uma pessoa que não tem uma boa hidratação, ela vai ter com certeza uma dificuldade maior para evacuar, né? Responsável pelo bolo fecal. Pelo bolo fecal, para empurrar todo aquele bolo fecal para a gente poder eliminar. Então, o intestino grosso faz tem esse caminho, ele faz o caminho de todo o bolo fecal para a gente eliminar. E absorve a água e absorve eletrólitos. O intestino delgado faz a absorção dos nutrientes, então. Aproveitando a sua deixa, é possível saber se eu tenho uma saúde intestinal adequada, saudável ou não pelo bolo fecal? Sim, eu tenho inclusive aqui, quero mostrar para vocês uma tabelinha que é muito importante, a gente chama a escala de Bristol, né? Aonde mostra os 7 tipos de cocôs, né? A gente não pode ter vergonha de falar sobre os De cocôs, jeito né? nenhum. Então a gente tem, por exemplo, a escala número 1, que são as pequenas bolotinhas, né? As bolas do cocô, que elas são fezes cápricas e elas são consideradas como constipantes, né? Constipação. A tipo 2, ela tem pequenas pelotas aglutinadas e ela tem formato de cacho de uva. Ela tá maior presença de água do que a tipo 1, mas ainda gera uma constipação, né? A 3, formato de bastão com algumas rachaduras, que é considerada normal. A 4, formato de bastão mais homogêneo, que a gente chama de bananinha madura, que seria suprassumo, a melhor de todas. Então, padrão 4. As 5 seriam fezes mais macias, fragmentadas, daí deficiência de fibras do bolo fecal. A 6 é uma formação de porções de consistência pastosa, já encaminhando meio que para uma diarreia moderada. E a 7, ela é considerada a diarreia intensa, né? Indicando deficiência na absorção de água e possível agressão à mucosa intestinal. Então, é sempre importante a pessoa olhar para o cocô. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, não tem que ter vergonha. Vai fazer seu número 2, como a gente chama, terminou, olhe para ele. É um mapinha de como que tu pode estar internamente, né? Como o teu intestino está funcionando, se ele está com as fezes tipo 3 e 4, que são as ideais, para não gerar mais problemas, enfim, na sua saúde. E aquilo que eu falei também, os outros sintomas que sempre são importantes de observar, uma dor abdominal intensa, meio direto, assim, né? Ou aquele padrão de muito inchaço após comer, muito excesso de gases, porque gases a gente produz, isso aí não, né? Dependendo até do alimento, um Independente, pouquinho mais, né? isso, dependendo do tipo de alimentos, mas quando é demais, isso se torna muito desconfortante para a pessoa. Com inchaço, já é também aquele outro sinal de que não tá nada, que tem alguma coisa que não tá legal, né? E a única saída, ou a primeira, assim, seria água? Super, sem água. A gente pode listar outras coisas todas, tantas que a gente precisa para o intestino, mas se não tiver a água, não tem como o nosso intestino funcionar. Quando o assunto é intestino, ela é a primeira do É a ranking, então. primeira, não tem. Você tem que colocar na sua cabeça que, ao acordar, o intestino precisa de 500 a 600 ml de água. Ah, mas é muita água para tomar. Tome em pequenas doses, pequenos goles, mas vai tomando porque ele precisa dessa água para poder fazer o trabalho que ele tem que fazer. E quando a gente fala de água, Joelma, é água mesmo. Água, Não é um suco, não é um não é o café, não é chimarrão, um não, líquido, não, é é água. água. É água e depois você vai tomar seu suco, seu chimarrão, seu chá, seu café. Não há Certo. problema, mas é água, tá? Tem estudos que falam até para as pessoas que são extremamente constipadas, extremamente, porque sim, tem pessoas que ficam de 10, 12, 15 dias. É um absurdo. Então, claro, já é um problema muito maior, né? Mas, assim, uma das coisas que se indica para esse tipo de pessoa é, antes de levantar da cama, já deixar um copo d'água, e antes de levantar, já tomar meio deitado, assim, ficar tomando água aos goles para poder fazer, né? Aquela coisa já está, a água já poder estar descendo no nosso sistema digestivo para poder ajudar e facilitar um pouco mais o intestino. Quem tem refluxo também é indicado? Sim, água é Não, eu digo, maravilhosa. esse método aí de a gente tomar aos pouquinhos antes de levantar. Geralmente a pessoa que tem refluxo, ela
tem que ter uma certa Pode ser posição, né? colocar, então, talvez um travesseiro, né? Alguma coisa, um apoio melhor, assim, para não ficar, né? Então, Mas vale a mas dica vale a igual. dica igual, sem sombra de dúvida. Muito bem. Continuando aí nessa sua colocação, a gente tem uma pergunta, mas essa pergunta vai ficar para daqui a pouquinho, porque agora é hora de intervalo aqui no Pix Saúde. Então não sai daí, porque já já tem muitas outras perguntas interessantes para a nossa convidada de hoje, que é a nutricionista, a Joelma de Bastiani. Telefone para você participar é o que aparece aí na tela, 48991656593. Já vá mandando a sua pergunta, interagindo conosco, porque depois do break tem o quadro Qual é a Dúvida? Não sai daí. Estamos de volta com o Pix Saúde, hoje falando sobre saúde intestinal com a nutricionista Joelma de Bastiani. Você pode participar, como já falei, o WhatsApp aqui do Pix Saúde é o 48991656593, bem o número que está aparecendo aí na sua tela, para você interagir conosco. E por falar em participação, agora é hora do quadro. É isso aí, hora da participação, da interação com o nosso público, com o nosso telespectador. Vamos para a primeira pergunta, então. Pergunta na tela, a Kátia de Laguna, minha conterrânea. Quantas vezes por semana devo evacuar para ser considerado normal? Antes da gente ir para o intervalo comercial, a doutora que falava justamente sobre isso, né? Que tem pessoas que levam 10 dias para evacuar, é muito tempo, né? E, Joelma, então conta pra gente o que seria considerado normal. Quantas vezes seria considerado normal? Olha, o normal para todos nós seria pelo menos uma vez ao dia, né? Porque é só a gente pensar, imagina quantas refeições a gente faz no dia. De 3, talvez 4. Então, imagina você ficar 2 dias. Tudo bem, tem pessoas que a cada 2 dias também conseguem, né? É o padrão de cada pessoa. Mas o ideal seria uma vez, pelo menos ao dia. Fazer uma analogia bem dona de casa. Sim. Imagina a gente levantando umas 6, 7 horas da manhã e comendo e colocando tudo na pia. Então, Um monte de louça. esta é a analogia. Aí chega lá, né, 8 horas da noite, 9 horas da noite, você chega na cozinha, opa, hora de fazer aquela limpeza. É isso. Seria literalmente Seria isso. literalmente isso, porque não tem como. É só a gente pensar. São várias refeições ao dia, isso tudo passa pelo processo de digestão, vai chegando lá no nosso intestino, tem que eliminar, tem que limpar alimento para, né, para limpar. E principalmente os orientais, eles falam, e eu julgo isso também muito importante, que seria muito interessante sempre na parte da manhã, né? Porque é o horário das nossas eliminações maiores. A gente passou uma noite toda dormindo, onde o corpo ele ficou trabalhando, ficou fazendo toda a assimilação, para daí, na parte da manhã, a gente poder fazer a eliminação. Certo. Então, se a pessoa não consegue ir, no mínimo, uma vez ao dia, aí teria o quê? Que procurar um especialista? Procurar ver o que está acontecendo. Falta de água, falta de fibra, falta de atividade física, entende? São várias coisas que podem fazer com que esse intestino não esteja tendo um funcionamento normal. Ou seja, sedentarismo é sinônimo de intestino preguiçoso. Também, sem sombra de dúvida. Então, assim, a água, né, gente? Iniciando pela água, se a pessoa já tem dificuldade de tomar água, é muito provável que ela vai ter dificuldade com o seu intestino. Então, começando por aí, você já pode ter um resultado. Aí, claro, você vai introduzir fibras, frutas, né, verduras, legumes, crus, cozidos, enfim, para poder incentivar todas as bactérias boas, fornecer fibra para isso, para poder o bolo fecal ter mais facilidade. Mas a água é fundamental. Muito bem. Eu já dou um spoiler aqui, já adiantando que nosso último bloco de hoje vai ser justamente sobre isso. Vamos ter aqui uma mesa farta, né, com alimentos benéficos ao bom funcionamento do intestino e do corpo como um todo, e também o contrário, aqueles alimentos que deixam o intestino irritadinhos. É daqui a pouco no Pix Saúde, aguenta aí, viu? Vamos continuando aqui com o nosso bloco. Qual é a dúvida? O nosso quadro aqui do segundo bloco, qual é a dúvida? A participação agora é da Márcia de Imbituba. Um beijo para você, Márcia, obrigada pela interação. Devo me preocupar se os meus hábitos intestinais mudaram?
Com certeza, sem sombra de dúvida. Porque tem muita gente que tem o padrão, padrão intestinal que é normal, assim, tipo, né, tenho, me alimento, ou vou de manhã, ou logo após almoço, ok. Aí passou um dia, 2 dias, 3 dias e isso mudou. Opa, o que está acontecendo? O que que eu fiz? Qual o alimento que eu comi? O que que eu não bebi água? Ou eu estou muito estressada? Ou eu estou, né, passando por um problema difícil na vida, que chega lá no intestino também, todo o estresse, toda uma ansiedade, toda uma angústia. Então tem que observar, porque se você tem um padrão normal e isso muda, ok, alguma coisa sim aconteceu. Então tem que ver aonde que foi o que será que está acontecendo para esse padrão mudar, né? Certo. Então é uma atenção muito importante, sim. Entra nesse contexto também aquela orientação que você falou da verificação das fezes? Sim, sem sombra de dúvida, porque ali é uma forma da gente ver o que está acontecendo, como é que está, né? Mudou, constipei, agora tive diarreia. Bom, mas será que eu estou passando por um estresse? A diarreia pode ser do estresse. E aí, se eu me acalmar, se eu conseguir diminuir esse estresse na minha vida, ou isso foi por alguns dias, volta ao padrão normal, ok. Mas se isso perdurar por muito tempo, então tem que averiguar, tem que saber o que está acontecendo para isso ter mudado. Perfeito. Próxima pergunta é da Simone de Palhoça, Santa Catarina. Gases e inchaços abdominais são normais? Como eu falei antes, os gases a gente sempre vai ter, né? Um Sim. padrão um pouco maior do que uma pessoa ou outra, mas inchaço abdominal é sinônimo de alergia, intolerância, sensibilidade alimentar. Então, isso é muito delicado, isso é muito individual. A pessoa precisa entender o que está acontecendo, por que está tendo esse inchaço. Quais são os alimentos que estão me desenvolvendo, né? Que estão me dando esse inchaço. Os alimentos, por exemplo, que causam mais gases, a gente já sabe, né? Todos os feijões, grão de bico, lentilha, o próprio couve-flor, brócolis, batata doce. Esses alimentos, eles têm um poder, uma porção de enxofre maior, que isso vai causar gases na gente. O importante é a gente cuidar para não ter gases muito fétidos, que aí já é um outro problema, porque aí já está, né, tendo problema mais a gente chama de putrecinas lá no intestino, né? Então já é uma outra questão, mas os gases são normais. Agora, o inchaço abdominal junto com a dor abdominal é um sinônimo de que tem que ficar alerta. Qual é o que está me causando isso? Né? Quais os alimentos que eu estou comendo que eu não devo ou que tem me causado esse inchaço? Nosso professor fala muito sempre que a pessoa acorda de manhã com a barriga bem lisinha, tanquinho, e chega lá no final do dia com o efeito baiacu, ele chama. Baiacu é um Baiacu, peixe. que é a barriga enorme de inchada, por conta, né, de alguns alimentos que pode estar fermentando demais e pode gerar esse tipo de problema. Então, sim, também é uma questão de ficar atenta e procurar uma ajuda, procurar, né, uma informação, o que está desenvolvendo isso. Muito bem, lembrei de uma outra questão. A mulher geralmente na TPM fica um Isso, pouquinho mais inchada. também. Não tem a ver com o Não, daí é, intestino, né? né, um ponto Questão mais. hormonal Isso, diferente, né? exatamente. Perfeito. Ricardo de Florianópolis, capital de Santa Catarina, participando com a gente aqui. Um abraço para você, Ricardo. A alimentação por si só resolve problemas intestinais? Ela é praticamente a base, né, do nosso intestino, fora a água, fora todas as outras coisas que eu falei. Porém, muitas vezes, só com os alimentos, a gente não consegue equilibrar o intestino, porque a gente precisa melhorar sempre as bactérias do intestino, para não causar aquela desbiose que eu comentei antes, entende? Então, às vezes, a gente precisa de produtos que nos ajudam para isso, né? A própria vitamina D, o zinco, glutamina, são ativos que a gente tem, os probióticos em si, que vão favorecer ao equilíbrio dessa microbiota, ao equilíbrio dessas bactérias. Então, sim, a alimentação é 100% junto com a água, com a atividade física, com sono de qualidade,
Porém, muitas vezes a gente precisa fazer uso de algum suplemento, de algum ativo para ajudar, para facilitar melhor daí todas essas E questões do intestino. sempre, né, Joelma, com a orientação de um especialista, Claro, né? Nunca é super. no achômetro. Eu acho que isso Não, é bom, né? sem dúvida, a gente está se preparando sempre para isso, estudando muito para poder ajudar as pessoas a melhorarem as suas questões É isso individuais. aí. E é tudo muito individualizado. Por exemplo, assim, uma coisa que possa ser boa para mim, pode ser que para você não. A Verdade. vizinha está usando isso, eu vou usar. Não, gente, somos seres individuais, É verdade. somos seres que não temos que ficar copiando, copia e cola. Verdade. A Então, única coisa isso é que a gente deve importante. copiar e colar é a água. Exatamente, sem sombra de dúvida. Ana Cláudia de Garopaba, sangue nas fezes é sinal de perigo? Então, ele não é um sinal de perigo extremo. A gente não pode dizer assim, olha, apresentei um pouco de sangue, né, nas fezes, porque pode ser um pequeno Vasinho? fissura, um vasinho, né, que possa ter machucado, as próprias hemorroidas, que pode ter soltado um pouquinho do sangue, e às vezes, inclusive, até medicamentos, né, o anti-inflamatório, os corticoides, são muito anticoagulantes, também Mas isso bem bem específico, né? específico. Ou seja, se Agora, for frequente. isso, então, se é uma coisa mais pontual, aonde acontece uma vez, depois nunca mais, não é um perigo, não é um motivo de, né, de ficar. Assim. Agora, junto com isso, tem o inchaço, tem dor, tem cólica, tem diarreia, tem ou a constipação, mas normalmente seria aí sim. Aí temos que ficar em alerta, porque daí não é uma coisa pontual, é uma coisa que possa ter ficado por vários dias, então preciso ver o que está acontecendo. Não dá para daí brincar. Sim, É um aviso, é um sinal. Opa, tem alguma coisa que não tá, indo bem. que não tá indo bem, né? Então, Perfeito. Júlia de Garopaba, qual a diferença entre os probióticos e os prebióticos? Muito comum essa dúvida, né? exatamente. Então, os probióticos, eles são assim aqueles micro-organismos vivos que a gente chama das bactérias boas. Que o intestino tem o quê? Milhões, Milhões trilhões? e milhões, trilhões, a gente não tem assim dado, né, correto, mas muitos trilhões, enfim, que a gente tem no nosso intestino. E aí o que acontece? Para a gente poder alimentar os probióticos, tem os pré-bióticos. Os pré-bióticos são a comida dos probióticos. Que a Hum, gente pode dizer assim, pré-bióticos eles têm o mesmo significado das fibras alimentares, que elas alimentam os nossos probióticos para poder fazer esse equilíbrio entre as bactérias. Então, acho que deu para. Até tem uma frase aqui que é a seguinte: ó, os probióticos são as bactérias do bem e os pré-bióticos são a comida para elas, para que elas precisam prosperar. bem didático, Então, é bem. bem compreensível, bem Exatamente. explicadinho É. mesmo. Tá certo, então. Outra participação, a Paula de Imbituba quer saber: a dieta sem glúten é mais saudável para o intestino? De forma geral, De sem ser um celíaco, por exemplo. Isso, de forma geral, é sempre tudo muito individualizado. De Certo. forma geral, Dr. Alessio Fasano é um gastroenterologista italiano que hoje é professor em Harvard, é o bambambam da doença celíaca. Ele estuda muito sobre isso, é o nosso mestre que nos ensina muito sobre isso. E o que ele fala? E que a doença celíaca é uma doença, não são todas as pessoas que têm. Porém, o glúten, todos temos um certo nível de intolerância, né? O que acontece? Eu posso ter uma sensibilidade maior, você tem uma menor, mas todos temos. Ou seja, para toda a população, seria o ideal consumir pouco glúten. Mas não é o caso, né? A gente Isso. hoje é complicado sobre essa questão. Então, o que a gente orienta para quem não tem doença celíaca? Diversificar.
Hoje a gente tem muita facilidade, a gente encontra pães sem glúten, macarrão sem Verdade. glúten, a gente encontra biscoito sem glúten, granola sem glúten, a gente encontra muito alimento sem glúten. Então a gente poder fazer uma diversidade alimentar, não ficar consumindo só alimentos que contêm o glúten, para não talvez agredir tanto o nosso intestino. Não E intoxicá-los não, tanto. e isso, e ter essa flexibilidade, ter esses outros grupos de alimentos que também possam entrar para amenizar um pouquinho. É isso aí para você que participou. Este foi o quadro Qual é a Dúvida? Muito obrigada pelas participações. Já já, depois do intervalo, a gente volta com mais Pix Saúde. Estamos de volta à Pix Saúde de hoje falando sobre a saúde intestinal com a nutricionista Joelma de Bastiani de Garopaba, no litoral catarinense. Nós já vimos tantas curiosidades sobre esse órgão vital para o corpo humano. Agora é hora de conhecer alguns dos principais alimentos que contribuem ou não para o bom funcionamento do intestino. Nós temos aqui uma mesa, né, dividida com produtos benéficos ao bom funcionamento do intestino e a outra parte aqui da mesa com produtos não tão bom assim para o intestino, digamos assim. Deixa ele meio irritadinho, né, Joelma? Isso Então, por aí. onde que a gente começa? Pelos ruins ou pelos Vamos bons alimentos? vamos dar uma chegadinha, né. Ah, é? Aqui então. Então, assim, o que que acontece? Temos uma diversidade de alimentos na nossa vida, sempre vamos ter eles, então a gente pode dividir eles em grupos, né, que são os melhores alimentos para a saúde em geral do nosso corpo, e aqueles que já não são tão aconselháveis e que a gente tem que diminuir um pouco a quantidade por conta de serem mais prejudiciais. Então a gente vai começar aqui com essa batatinha frita, que quem é que não gosta? Enfim, por que que a gente chama de um alimento não muito grato para o nosso corpo? Porque é um alimento extremamente ultraprocessado. Está dentro da categoria de alimentação ultraprocessada. Quanto menos alimentos ultraprocessados para o nosso organismo, mais saudável a gente vai se tornar, melhor vai ser o nosso intestino e a nossa saúde em geral. Aqui nós temos um pratinho onde tem um Embutidos. presunto, embutidos, né, laticínio, que também, sempre tendo aquela ideia de que não tem que tirar da nossa vida, a gente tem que sempre diminuir, comer sempre os melhores alimentos e deixar para eventualidades poder, né, consumir os embutidos e ultraprocessados em geral. Joelma, em específico, queijo e derivados É. irritam o intestino? Sim. Todos os derivados dos leites, principalmente leite A1, né, que é o leite de vaca, eles têm uma proteína que é chamada de caseína. A caseína, ela para muitas pessoas, ela se torna de difícil digestão. Então, além disso, a gente tem a lactose dos laticínios. Então, muita gente tem intolerância à lactose, que também gera problemas lá no intestino de constipação ou de diarreia, e a caseína também gera esse tipo de problema. Então, sempre tendo parcimônia. Eu acho que essa é a palavra, né? Equilíbrio e parcimônia. Verdade, você citou uma coisa muito importante, né? As pessoas que têm intolerância à lactose. Lembrando que agora a gente está falando em específico para a irritação, de forma geral do intestino. Existem as pessoas celíacas e as com intolerância à lactose, que daí pede também uma dieta Bem mais mais restrita. regrada, né? Isso aí, exatamente. Muito bem. Aqui a gente tem um copo onde a gente tem a Coca-Cola. Muita gente ama Coca-Cola. Refrigerante de cola. Refrigerantes em geral, a gente sabe que a quantidade de açúcares e produtos químicos que tem aqui são produtos extremamente irritáveis para o nosso intestino e na saúde geral. Qualquer tipo de refrigerante, né? Exatamente. Aqui nós temos o Sal sal e aqui o e o açúcar. açúcar. É. Dois vilões. Dois vilões. Precisamos do sal, claro que precisamos, sempre, para, né, os nossos alimentos, porém temos que ter aquele equilíbrio também, aquela parcimônia. O açúcar é um probleminha na nossa vida, porque quem não gosta de um açúcar, quem não gosta de um doce, um chocolate, de tudo que vem do açúcar. Porém, a gente tem que ter também esse cuidado, né, por conta de possivelmente se nasceu de família de diabético, se tem uma questão que tem que cuidar por conta da diabetes, então é importantíssimo poder também ter a parcimônia. Tudo
todo esse grupinho aqui, a gente tem que ter aquele equilíbrio, né? Os pães, independente de ser um pão torradinho ou não, os biscoitos, esse é um biscoito recheado de chocolate, maravilhoso, delicioso. Então, a gente poder ter esse equilíbrio, sabe? Não ser nada radical, mas ter essa consciência. Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas a consciência alimentar. E você, como uma nutricionista, tem aquela máxima de que um biscoito por dia, ou 2 no máximo no café da manhã, ou não? Dá para exagerar um pouquinho de vez em quando? É claro que dá, acho que tudo com parcimônia. E se a gente poder, ao mesmo tempo que for consumir alguma coisa desse lado aqui, a gente poder usar os alimentos que são melhores para a gente faz o equilíbrio. O importante é o equilíbrio, não é só uma coisa ou só a outra. Então tem que ter a variedade, né? A gente agora aqui tá com uma linda cesta de cores, olha isso, é isso que nós precisamos botar cor no nosso prato diariamente. Então imagina, se eu comi um biscoitinho de manhã recheado, qualquer coisa assim, mas ao meio-dia eu vou fazer aquele meu prato lindo e maravilhoso de salada, com folhas verdes, com brócolis, com cenoura, com tomate, com qualquer outra, né, outro legume, que isso dá cor no meu prato, eu estou amenizando aquele prejuízo que eu dei para o meu corpo. Né? Então aqui a gente está tendo os bons alimentos. Então, por exemplo, um intestino, para ele funcionar melhor, ele precisa da maçã, do kiwi, da laranja, da banana, da manga, mamão, batata doce. Aqui a gente tem as fibras, né? Nós temos a psyllium. A psyllium é super importante colocar, por exemplo, em cima de umas frutas de manhã ou junto com um iogurte, também com a fruta, iogurte natural, sem o açúcar de preferência. Esse é o grande diferencial, por exemplo, como a gente falou, do queijo e derivados. Isso. Né? Aqui é um iogurte natural, então esse pode. Esse é muito melhor para a questão de digestão. Por quê? Porque aqui a gente tem já lactobacilos, que a gente precisa lá para as bactérias do intestino. Aí entra naquela questão dos prebióticos. Isso, para os probióticos. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente digerir um iogurte natural do que um queijo, do que o leite em si. O corpo ele consegue tolerar melhor porque ele já é fermentado aqui. Então, ele é um alimento fermentado, é um alimento prebiótico. Aí acrescentar uma semente de linhaça ou a própria semente de chia. É importante ter a ideia de que essas sementinhas, o melhor seria hidratá-las. Colocar na água, deixar uns 5 minutinhos na água, porque ela vai hidratar e vai ser melhor também para a questão do intestino. Aqui a gente tem a aveia, flocos de aveia ou farelo de aveia, que são alimentos que vão ajudar no bolo fecal, no caminho desse bolo fecal para a eliminação. O grão de bico, que também é uma fonte riquíssima de triptofano. O triptofano ele é excelente para a questão da serotonina, para produzir serotonina. Então é muito importante, claro, que é um grão de bico que tem que deixar de molho para depois cozinhar. Ele entra digamos assim, na cadeia dos grãos em geral? Sim, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. E a vagem já é uma verdura ainda, né? Tá dentro da categoria verdura, mas o grão de bico, os feijões, tá dentro das leguminosas. Daí. A castanha do Pará, excelente fonte de selênio. Então, é importante mineral para a nossa imunidade também e para a nossa tireoide. Para a nossa tireoide é excelente. E aqui nós temos a ameixa, uma delícia a ameixa. A gente pode cozinhar, pode colocar na água, deixar da noite para o dia, de manhã tomar essa água de ameixa e depois comer a ameixa ou misturar em outras frutas junto com o iogurte, com uma fibra. Então a gente tem várias possibilidades para poder ajudar esse órgão que é extremamente importante se a gente não tem ele. Né, é um dos órgãos. E tem uma receitinha que eu adoro fazer na nossa casa, e que é muito simples de fazer, que é a gente cozinhar a maçã. Cozinhar a maçã? Cozinhar a maçã, lavar a maçã, descascar e colocar numa panela com um pouquinho d'água e canela, cortar em pedacinhos e cozinhar em torno de 5 a 7 minutos. Desligar, coloca num potinho, eu gosto de colocar ainda uma banana
ou um cranberry, que fica uma delícia, ou se eu deixei uma linhaça ou uma chia hidratando, eu gosto de colocar uma colher junto e comer em jejum. Maravilhoso, maravilhoso, maçã cozida com canela. Outra receita maravilhosa para a questão de intestino, quem tem muito problema intestinal, é 2 kiwis batidos no liquidificador com 200 ml de água, 250 ml e uma colher de chia. Bater tudo isso no liquidificador e colocar na geladeira à noite, por exemplo, e consumir de manhã em jejum. Excelente para o trânsito intestinal, excelente. E fáceis, receitas fáceis de É fazer. isso que eu ia falar, bem acessível. Acessíveis, exatamente, que tu vai ter um retorno muito bom na questão do trânsito do intestino, para ele melhorar, para ele não ter tanta dificuldade. As pessoas que têm a dificuldade, né? Claro, uma pessoa que tem um padrão mais de diarreia, de alguma coisa, bom, daí vai soltar demais. Agora, uma pessoa que tem um padrão mais de constipado, dicas excelentes para isso. Certo. Por falar em constipação, nós temos alimentos que por si só, eles já, como falamos no bloco anterior, né, já são fontes de gases, Sim, né, naturalmente. A couve, sim. a batata doce, seriam exemplos desses alimentos, Sim. além do famoso feijão? Sim, esses alimentos eles têm, que eu falei, eles têm um mineral que é o enxofre, né? O enxofre ele causa esse tipo de Mas ao problema. mesmo tempo não irrita o intestino? Pode, para muitas pessoas, sim, é muito Entendi, individual, entendi. muito individual. Então é muito, no entanto que a gente tem hoje suco de suco verde. Quantas pessoas tomam suco verde de Para manhã fazer um detox. para fazer um detox? Mas aí é muito pessoal. Pode ser que para mim não irrite, pode ser que para você irrite, né? Então a batata doce é super importante para nós. Ela é ótima, fonte de fibra, fonte de carotenos, ela é vermelhinha, essa aqui principalmente. Então tem muitas propriedades. Agora, se você tem essa questão que te incomoda, bom, então eu não vou comer muito, não vou comer sempre. Ah, entendi. Entende? A gente tem que ter noção, tem que ter ideia dessas coisas o que elas geram, né, gente? Da mesma forma, a banana, né? Nós temos vários tipos de banana. E tem Isso. algumas que, digamos, prendem mais o intestino em algumas Isso. pessoas e outras E não. outras não. Então é muito individual, né? Isso é uma coisa sempre importante de salientar. E nós não podemos esquecer desse líquido, como nós já falamos antes. Falamos De bastante. nada muito adianta de nós, claro que adianta sim, todos esses alimentos, mas de nada adianta se a gente não for consumir a água. A água é primordial. É fonte da vida. Fonte da vida. A água, então inicie, gente, sempre que vocês puderem. A água de manhã em jejum já é um remédio fantástico. E in natura. Claro, sempre, 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 sempre. Tem gente que tem o hábito de tomar muita água com gás ou muita água gelada. Até Sim, porque, principalmente no verão, né, pede um pouquinho, né, sim, de algo mais refrescante, sim. digamos. Uhum. Mas a Água. natural mesmo. Natural. E depois, se quiser fazer o chazinho, se quiser fazer o café, o suco, se quiser fazer uma água saborizada, ok. Mas de manhã, nunca esqueça. Essa Natural água é em importante. temperatura Em ambiente. temperatura ambiente. Tá joia. Obrigada por suas dicas, Claro. realmente muito importantes para que tenhamos a partir de agora um pouco mais de consciência. Consciência. Vou até dar um nome aqui de consciência intestinal. Não sei se existe. Pode ser, pode Já que ser. Podemos dar esse nome. Já que o intestino é considerado o segundo cérebro, Isso. né? Então vamos ter consciência intestinal para que ele funcione direitinho, porque realmente o intestino é um dos órgãos vitais do corpo humano e merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção para que o nosso corpo funcione de uma forma mais saudável, mais equilibrada, né? Muito obrigada, viu, Joelma? Sim, tá. Estamos aqui sempre de portas abertas para recebê-la. Eu que agradeço por esse momento. Eu acho importante a gente poder passar as dicas. Enfim, são coisas possíveis de fazer, possíveis de ficar atento, porque a gente tem uma vasta variedade alimentar. A gente precisa não ter monotonia alimentar. Isso é muito importante. A gente tem que ter variabilidade alimentar para o contexto geral do nosso corpo, principalmente do nosso intestino. É verdade. E muitos presentes da própria natureza. Isso aí. Né? Isso. Cabe a gente ter consciência mesmo e saber usufruir, né, dessa grande demanda de produtos saudáveis para o bom funcionamento do intestino e do corpo em geral, Em né? geral. Muito obrigada, gratidão por Eu tê-la que aqui com a gente, agradeço. viu? Valeu pelo convite. Obrigada mesmo.
Gente, vimos que cuidar da saúde do intestino é fundamental porque problemas nele podem ter consequências para o resto do corpo. Citando Hipócrates, todas as doenças começam no intestino. Para a gente encerrar o Pix Saúde fazendo uma singela homenagem à profissão da nossa convidada de hoje, a nutricionista Joelma de Bastiani. Nutrir o corpo é uma forma de expressar amor por si mesmo e também pelos outros. É isso aí. Muito obrigada a todos pela companhia. Cuidem-se e até o próximo Pix Saúde.